Pessoal, esse é um novo modelo de videoaula que eu estou montando. Nesse modelo de aula eu vou direto ao assunto, pulando a apresentação que eu fazia antes. E sempre que possível eu vou tentar resolver o exercício em no máximo 7 minutos. Veja o que você acha e escreva aí se você aprova ou não o novo modelo. Mas se você é novo no canal e quer saber um pouco mais sobre como esse curso foi montado, se orienta aqui pelo menu de cima e vai direto na opção sobre o curso. Então pega uma caneca de café e vamos colocar a cabeça para pensar. Bom, para resolver esse exercício é bem simples, a gente já resolveu um exercício semelhante na aula anterior. Vamos fazer o teste com o número 512 para separar os algarismos. Então, basta dividir o número 512 por 10 sucessivas vezes. Na primeira divisão, a gente já vai conseguir o número 2 por meio do resto. O quociente dessa conta deve ser então novamente dividido por 10, o que vai resultar no resto 1 e no quociente 5. O resto 1 é mais um algarismo desejado. Por fim, a gente divide novamente o quociente por 10, obtendo dessa vez o número 5 e o quociente 0. Como o quociente é 0, a gente encerra o processo de divisões. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser declarar as variáveis i, soma, resto e número. E vamos incluir também o arquivo de cabeçalho stdio.h para poder utilizar a função printf. Vamos criar agora o laço de repetição for, que vai fazer com que a variável i varie entre 1 e 1000, que é o objetivo do nosso código, fazer a varredura e o teste de todos os números entre 1 e 1000. Vamos inicializar a variável soma em 0 dentro do laço. E por que dentro do laço e não fora do laço? A variável soma vai ser responsável por guardar os valores dos algarismos do número que é elevado ao cubo. Por exemplo, o número 521, os algarismos são 5, 2 e 1. Então, faz todo sentido zerar essa variável antes do início de cada novo cálculo. Já na linha 12, a variável número recebe o valor de i elevado ao cubo, e isso foi feito pela multiplicação da variável i 2 vezes seguidas. Quando eu refatorar esse código, eu vou substituir essa multiplicação pela função poll. Vamos criar agora um laço de repetição que só é encerrado quando a variável resto chegar a 0. E a gente já viu que isso sempre vai acontecer. Já dentro do laço, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular o resto, dividindo o número por 10 por meio do operador de módulo. Em seguida, eu atualizo o valor da variável número com o próprio valor dela dividido por 10. E a última instrução desse laço vai ser o somatório dos valores que vão passar pela variável resto. Presta atenção agora na animação que apresenta a execução desse laço. Supondo que a variável i está valendo 8, eu executo o laço for, a variável soma recebe 0 e a variável número recebe 512. O primeiro resto calculado é o número 2. Em seguida, número é atualizado para 51 e soma recebe 0 mais 2. A condição é testada resultando em true e o laço é repetido. Resto agora recebe o número 1 e número é atualizado para 5 e soma recebe 2 mais 1. A condição é testada resultando em true e o laço é repetido. Resto agora recebe o número 5 e número é atualizado para 0 e soma recebe 3 mais 5. A condição é novamente executada, pois resto ainda não chegou a 0. E isso só vai ocorrer no próximo laço, quando 0 for dividido por 10, resultando em resto 0. Porém, perceba aqui que podemos refatorar esse código, trocando a variável resto na linha 22 pela variável número. Dessa forma, a gente economiza uma repetição. E quando eu saio do laço, a única coisa que eu tenho que fazer é verificar se o valor de soma é igual ao valor de i. Como o valor de soma está valendo 8 e o valor de i também é 8, então eu imprimo o valor de soma, que está valendo 8, e imprimo também o valor de i ao cubo, que vale 512. Vamos iniciar então agora a refatoração desse código usando os princípios do Clean Code. Se você não conhece Clean Code, então assista as videoaulas 78, 79, 80 e 81 para entender a importância do Clean Code e como aplicar isso no seu código. Vamos iniciar pela redefinição dos nomes de variáveis e pela eliminação dos números mágicos do código. Em seguida, a gente vai reescrever o laço de repetição sem os números mágicos. Agora, no lugar do while, eu adiciono
a chamada da função verifica se número elevado ao cubo é igual à soma de seus algarismos e envio para essa função o valor do número que deve ser avaliado. Como essa função retorna um boolean, ela irá imprimir o resultado somente se a função retornar true. Escrevo agora o protótipo da função e incluo também o arquivo de cabeçalho stdbool.h, pois sem ele não seria possível usar o tipo bool. Logo abaixo, na linha 18, a gente reescreve o código da função, iniciando com a declaração das variáveis soma algarismos do número elevado ao cubo, que substitui a variável soma do código anterior. Declaro também a variável número elevado ao cubo, que recebe o conteúdo do número analisado elevado ao cubo por meio da função poll. Essa variável substitui a variável número do código anterior. E por fim, eu declaro a variável resto da divisão, que substitui a variável resto. Como a gente está utilizando a função poll, a gente vai precisar também do arquivo de cabeçalho math.h. Se você não conhece a função poll, assista essa aula para entender o funcionamento dela. Agora, na sequência, a gente cria o laço while já com o critério de parada ajustado. E incluímos uma a uma cada uma das instruções do código anterior com suas devidas substituições. Após o encerramento do laço, foi inserido no return da função a resposta true ou false. Nesse caso, a função retorna true se a soma dos algarismos é igual ao número analisado. E aí, gostou dessa aula? Então compartilha com seus colegas de classe por meio dos grupos de WhatsApp. Dessa forma você ajuda o canal a crescer e a continuar oferecendo conteúdo gratuito. Mas se não gostou, escreve aí nos comentários o motivo para que eu possa melhorar. E se ficou com alguma dúvida, me escreve. Você pode conversar comigo, você me encontra no Facebook ou por aqui através dos comentários desse vídeo. É isso, até quarta-feira da semana que vem. O curso foi estruturado da seguinte forma: da aula 1 até a aula 6, você vai aprender a base, ou seja, vai entender o conceito de entrada de dados, processamento e saída de dados. Vai aprender como fazer isso em linguagem C e vai conhecer também os tipos de dados, o processo de compilação e link edição e arquivos de cabeçalho. Se você já tem uma formação básica sobre isso, então pula esses vídeos e vai direto para o capítulo 2. O capítulo 2 pode ser dividido em duas partes. Até o exercício 13, você vai aprender a debugar o programa, trabalhar com typecast, leitura de dados via teclado, funções matemáticas e geração de números aleatórios. E você vai precisar desse conhecimento para resolver os problemas que vêm pela frente. Agora, a videoaula 14 é uma das mais importantes desse capítulo. Eu introduzo o uso de funções e ensino técnicas de resolução de problemas com porcentagem. Acredite, como programador, você deve dominar o uso de porcentagem, pois grande parte dos problemas computacionais envolvem essas técnicas. Por isso, todos os exercícios desse capítulo usam porcentagem. Resolva todos eles e dê uma atenção especial à aula 22 e 23, que trata de constantes na linguagem C. O capítulo 3 é formado por 26 exercícios e o uso da lógica de programação em si fica mais evidente a partir desse capítulo. O ponto crucial aqui é dominar o uso da lógica booleana, que é introduzido na aula 41, e o entendimento da tabela verdade, que é apresentado na aula 50. Domine esses dois assuntos. Outro diferencial nesse capítulo é o exercício número 30. Eu ensino o que são ponteiros e como a passagem de parâmetros por referência funciona. Esse é um calo de muitos estudantes na linguagem C. O exercício 52 é o grande desafio desse capítulo. É um exercício complexo e vai exigir mais de 6 horas de desenvolvimento para ser resolvido em linguagem C. Dedique um tempo a ele. Agora, o capítulo 4 trata dos laços de repetição e é composto por 39 exercícios. Estude esses códigos apresentados nesses vídeos. Dominar as técnicas apresentadas vai dar um upgrade em seu raciocínio lógico. Quanto ao desafio desse capítulo, eu considero o exercício número 71.